Me sinto arder em chamas, me chamas, sou teu pescador. Vi tuas curas, branduras na voz e um sol de ternura rompendo o tabu. Deixei meu Pai, meu mar, meu cais e busquei meu lugar junto a ti. O amor demais me fez capaz de curar em teu nome, Rabi. Filho do trovão, deita tua cabeça sobre mim. Ah, Mãe Maria, eis teu filho ao lado da cruz. Sou apenas João, o trovão, a paz sentado. Testemunharei por ti, seja onde for. Não te queimarás no óleo que ferver por mim, pois tu viverás pra contar o presente, o futuro aos homens. Chamas e chamas, chamas me chamas, chamas e chamas, chamas me chamas. Mas nem toda a terra poderá conter todos os livros que se puder escrever das coisas que ele fez. Chamas e chamas, chamas me chamas, chamas e chamas, chamas me chamas. Boa noite aos frequentadores e trabalhadores da Casa de Ormindo, em Salvador, Bahia. Nós aproveitamos para agradecer à equipe doutrinária da casa, agradecer a Celso Pena Seara, Antônio Neri, e nos congratular com Luciano da Gata, que é quem faz a edição desse vídeo, que vai ao ar na quinta-feira, às 19 horas, 9 de junho de 2022. Eles nos pediram para expormos o tema A Verdadeira Propriedade. E nós gostaríamos de colocar um caso que eu não sei se é conhecido da maioria de vocês, envolvendo o espírito Humberto de Campos, que era um dos autores associados às psicografias de Chico Xavier. Ele publicou muitas obras ao longo dos anos, entre as quais nós conhecemos Brasil, Coração do Mundo, a Pátria do Evangelho. Ocorreu um fato, porque a partir de 1937, 3 anos após a morte de Humberto de Campos, várias crônicas e romances começaram a serem psicografadas por Chico Xavier. No ano de 1444, ainda estávamos em guerra, a guerra acabou em 45, a viúva de Humberto de Campos
com seus 3 filhos, eles ingressaram em juízo, movendo um processo contra a Federação Espírita Brasileira e contra Francisco Xavier. Eles queriam obter uma declaração por sentença de que essas obras mediúnicas eram ou não do espírito de Humberto de Campos. E que se fosse afirmativo, em caso afirmativo, que ela obtivesse direitos autorais da obra. Então, os 5 livros publicados pela editora da FEB vieram a público atribuídos ao espírito de Humberto de Campos. E a partir do 6º livro, que foi publicado em 45, Humberto de Campos passou a assinar não como Humberto de Campos, mas como Irmão X. Sabe por quê? O pesquisador Alexandre Caroli Rocha, em tese de doutorado na Unicamp, ele concluiu que as obras reproduziam o estilo e o caráter de Humberto de Campos. Ele não poderia afirmar que era de Humberto de Campos. E como foi que o juiz se desincumbiu dessa situação? O juiz ele deu uma sentença dizendo que a legislação brasileira não dava direito à obra depois de morto. Você imagina. A nossa legislação é materialista. Todas as legislações humanas são materialistas. Então, não cabe esse tipo de discussão. E adiantando para os senhores, o espírito só pode agir na matéria de 2 formas. Ou o espírito encarna, ou o espírito utiliza um médium. Então, nós vamos falar hoje sobre a verdadeira propriedade. Vamos buscar na história, porque nós somos espíritos e estamos utilizando um corpo material. Nós temos a obrigação com os 2. O que se comenta é que a gente não deve colocar a preocupação material acima da preocupação espiritual. Então, há 6.000 anos antes de Cristo, o ser humano já utilizava os metais, utilizava o ferro, utilizava o cobre, utilizava o ouro e conhecia a fundição, ou seja, conhecia a arte de fundir os metais. A sociedade, vamos dizer, naquela época, aquele agrupamento de seres que conviviam em colaboração mútua, né? Eles já começaram a dividir o trabalho. Os homens caçavam, pescavam, as mulheres plantavam, colhiam, cuidavam das crianças. Agora, alguns homens, especificamente, cuidavam da terra, outros faziam artesanato. A partir daí, naturalmente, o que é que aconteceu? A produção se multiplicou. A produção ficou muito maior do que o consumo. Porque juntos, em comunidades, nós passamos a produzir mais. Foi gerado um excedente de produção, vamos dizer assim. Agora, esse excedente, ele, por lógica,
ele deveria pertencer a todos, mas ele já começa a ser apropriado por alguns, os donos da terra, os donos do instrumento do trabalho. Eles tiveram que elaborar leis para manter esse status quo. E mais tarde, eles criaram aquilo que se transformou no que a gente conhece hoje pelo Estado. E para garantir que essas leis fossem cumpridas, criaram-se as instituições. Aí vocês podem perguntar. Ariovaldo introduz falando de Humberto de Campos. E agora já entrou diretamente na questão material da propriedade. Eu diria para vocês o seguinte, é para vocês já irem pensando o quão complexo é o tema. Porque os índios, eles não tinham essa visão de propriedade. Primeiro que não existia cartório, não existiam leis. Porque você pode tomar posse das coisas, mas você ter a propriedade, você precisa legitimar essa propriedade. E hoje eu introduzi o assunto falando de uma coisa mais complexa. O direito já discute hoje a questão da psicografia como prova nos tribunais. Mas vamos prosseguir com o nosso raciocínio. O culto dos ditos mortos fizeram, por consequência, surgirem os sacerdotes. E esses sacerdotes, eles passaram a servir o Estado. No início, era difícil se acumular bens. Você não tinha refrigeradores. Como é que você iria guardar alimentos? A gente praticava o escambo. Se trocava mercadorias, uma mercadoria por outra mercadoria. Um bem era trocado por outro bem. E isso veio ocorrendo até que se inventou um meio de troca, o dinheiro. Agora, é conveniente que nós reflitamos aqui. O ser humano precisa possuir, ao menos, objeto para sua subsistência. Existem bens que são bens comuns, que não tem valor econômico, vamos dizer assim, e você não pode se apropriar, mesmo que queira. Vamos supor, nós não vivemos mais do que 5 minutos sem o ar. Nós não vivemos mais do que 7, 10 dias sem água. Eu acabei de citar os índios diziam, para mim é estranho comprar terra. Vocês também compram o ar, o brilho do sol? Para mim é estranho, porque eu herdei a terra de meus antepassados e vou deixá-la para meus descendentes. Nós dependemos do ar, dependemos da água, dependemos do alimento, dependemos de vestuário, da moradia. Desde o iluminismo. O que é o iluminismo? Foi um movimento intelectual que dominou o mundo das ideias no século XVIII. Esse tema propriedade privada, ele vem causando discussões sobre a sua natureza, sobre o seu conceito, porque hoje ele já passa a mobilizar domínios que já são do direito, já são da economia, né? Segundo Rousseau, por exemplo. Rousseau foi um dos principais pensadores do iluminismo francês. A propriedade privada surge, segundo Rousseau, com a demarcação das terras.
sendo essa, segundo ele, a primeira causa da divisão dos homens e das desigualdades. As desigualdades sociais hoje não é obra divina, é obra dos homens. Porque Deus é perfeito, o universo é perfeito. Essa desigualdade a gente não pode culpar o Criador. Culpa dos homens. Marx, por exemplo, socialista alemão, ele diz que a propriedade privada nasce como consequência da exploração da agricultura e do consequente domínio de um grupo sobre o outro. Aí o homem começa a se agrupar e dominar outros grupos. Ele, inclusive, Marx, ele trata da terra como propriedade fictícia, porque não foi produzida, você não pode transportar essa propriedade de um lugar para o outro. Agora, embora a propriedade da terra exista desde a antiguidade, sendo a terra apreciada em seu valor de uso, ela valia pelo uso que se fazia dela. Foi com a luta da burguesia que o direito à propriedade se tornou um direito inalienável nas cartas constitucionais. A posse pode ser legítima ou não. Agora, a propriedade, em tese, ela deve ser legítima. Então, você se apossou de um terreno de forma ilegal. Agora, para você ter a propriedade, ela tem que ser legitimada pela lei de cada país, né? Porque os espíritos dizem que a propriedade legítima só é aquela que é adquirida sem prejuízo de outra pessoa. Se você adquire uma propriedade com prejuízo de outras pessoas, não é propriedade legítima. Vocês podem observar que os tribunais estão cheios de questões de herança, quando os herdeiros, mobilizando às vezes inúmeros advogados, eles tentam valer a sua cota na herança que eles julgam deve ser diferente daquela cota que está sendo proposta em regime de consenso. Vocês imaginem quão é difícil consensuar esse movimento de partilha de bem. Há 2 semanas atrás eu passei em frente a um prédio aqui que está em ruínas. Aquilo ali é herança de uma pessoa que eu, quando era garoto, eu conheci, assim, que era muito econômico. A roupa dele ele fazia com saco de aninhagem, saco de farinha, para não gastar dinheiro. E ele acumulou muito dinheiro. E na época todo mundo tinha carro, ele comprou carro, ele fez várias propriedades, várias casas de aluguel. E hoje os filhos estão brigando. Há vários anos o prédio está em ruínas e eles não chegam a um consenso. O ser humano em si mesmo, ele traz muitas dificuldades existenciais. E aquilo que é o seu essencial, ele tenta substituir pela aparência, pelo ter, pelos aspectos externos. Procurando o quê com isso? Se afirmar, confundindo o ter com o ser. O homem, ele vem tentando utilizar várias formas de regime durante séculos. Regimes sociais, para acabar com as desigualdades sociais. Mas esses avanços têm sido muito lentos no campo da moral e da espiritualidade. O comunismo, por exemplo, termina colocando na mão de minoria, formada pelos mandatários do poder,
e dos apadrinhados do partido os privilégios. Eu tinha um colega que ele fez curso de universitário na Rússia. Quando ele voltou, ele foi exibido num camburão da polícia, porque ele voltou em 1971, nós estávamos em plena ditadura, e ele acabaram de fazer um curso universitário num país comunista. Mas ele me contava que você tem uma fábrica, um departamento onde você tinha 3 funcionários, o A, o B e o C. Todos eles ganhavam, vamos supor, R$5.000. O C trabalhava 3 vezes mais ou 4 do que o A. E ele observava que o A fazia corpo mole, vamos dizer assim. Ele disse, então não precisa trabalhar tanto. Ele se nivelava por baixo. Aí com isso a produção cai. Eu fico imaginando, por exemplo, a Alemanha comunista, na época a Alemanha capitalista. Que diferença de produção entre um e outro. Não é só por esses aspectos, é claro, mas esse aspecto é um dos aspectos muito importantes a considerar. Num regime, por exemplo, teoricamente, que eu citei aqui, a produção não é dos produtores, não é dos industriais, ninguém tem interesse de aumentar a produção, muito menos melhorar os processos produtivos. Só para resumir, enquanto o homem busca a satisfação de seu ego, se acreditando existir só do berço ao túmulo, ele quer pensar só em bens materiais. E para ele não vai existir regime perfeito. Por isso, Jesus nos aconselha o quê? A buscar em primeiro lugar as coisas do reino do céu, as do ser, as do espírito. Está lá em Lucas 12:31. E tudo mais lhe será acrescentado. Tudo mais lhe será acrescentado. Por quê? Enquanto nós estivermos em segurança nos regimes, enquanto nós estivermos inseguros com as nossas leis imperfeitas, enquanto nós estivermos inseguros com os nossos governos, nós vamos buscar naturalmente uma falsa proteção contra essa insegurança. Fazendo o quê? Se apoderando das coisas, acumulando. Você lembra do jovem rico que perguntou a Jesus o que ele deveria fazer para conquistar o reino dos céus? Eu me lembro de 2 situações. Uma, que Jesus já sabia que ele ia desencarnar. E ele fala, segue os mandamentos. Não, eu já sigo os mandamentos. Eu honro o pai e a mãe. Então Jesus diz, venda tudo e me segue. E ele disse, não, eu vou ter uma corrida de biga. E correu. E houve um acidente, ele desencarnou. Jesus sabia que ele ia desencarnar. Ia dar uma treva para ele, mas não podia dizer para ele. Como é que você recebe um chamado de Jesus e não acata? A desconfiança, na falta de fé. Se Jesus chama a pessoa, ele não vai deixar a pessoa na falta. Se Jesus lhe chama e diz que é para você se desfazer do bem, pode desfazer que ele não vai deixar você na falta. Não vai lhe faltar nada. Às vezes é para saber a que ponto você está disposto a investir no ganho do reino. Quantos de nós, no passado, deram a sua própria vida em martírio, investindo no reino? Agora,
esse cidadão não estava preparado. Agora tem um exemplo de Zaqueu, que já tinha outro nível consciencial. O baixinho que teve que subir na árvore. E Jesus disse: desce, Zaqueu, que hoje nós vamos jantar em sua casa. E foi incriminado por Levi, que era cobrador de impostos, Mateus. Né? Apesar de Zaqueu ser mal falado, ser cobrador de impostos, ele já ajudava, sem que ninguém soubesse, os empregados dele. Quando Mateus estranhou o mestre indo fazer refeição na casa de Zaqueu e critica, o mestre recriminou ele. Se lembre-se que você, Levi, era cobrador de impostos e agora está censurando Zaqueu. Vocês não se conhecem. É muito difundido hoje e muitos acham que os bens são do ter e que esses bens são superiores ao do ter, do ser, os bens espirituais e morais, e não são. O símbolo do ter é o dinheiro. O dinheiro em si só, ele não é riqueza. Ele é um meio. O dinheiro é útil para a gente sustentar, para a gente sustentar a nossa família, para a gente evoluir intelectualmente. O problema não é se ter dinheiro. O problema é ficar apegado ao dinheiro. E o que faz qualquer regime social, político, fale, não é o dinheiro, é o nosso egoísmo. Não é só com jovens da Bíblia que acontece isso que eu acabei de citar, não. Um rapaz rico foi frequentar uma igreja porque ele arranjou uma namorada, que ele acabou de se relacionar, e a namorada pede ele para ele ir para a igreja. Nesse dia, o pastor faz um sermão, servir a Deus e a Mamon. E a questão foi colocada de uma forma equivocada. Ele foi logo dizendo: se queres seguir a Deus, vende tudo, dá aos pobres e siga Jesus. Foi o suficiente para o jovem se convencer de que ele deveria permanecer agnóstico. Eu não nego, mas eu só acredito se provar que Deus existe. Eu estou fora da igreja. Quer dizer, você imagina uma situação dessa? Se o pastor lhe pede para você vender tudo, entregar aos pobres, para frequentar a igreja, eu acredito que qualquer um de nós abdicaria. Aí nós perguntamos: o que lhe pertence? Você responderia: eu tenho uma casa, eu tenho um carro, eu tenho uma família, eu tenho filhos, eu tenho vários títulos universitários. Mas o que pertence verdadeiramente ao homem? Se a gente for perguntar para um materialista, todos nós já sabemos a resposta. Deveria perguntar a um espírito, né? Kardec fez isso. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, no item 9, ele pergunta a Blaise Pascal, em espírito. Pascal é aquele mesmo filósofo que você conhece, matemático. Você lembra do Teorema de Pascal? É ele mesmo. Ele que diz para a gente: o homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo. O restante é usufruto. Sabe o que significa isso? Direito de gozar durante um certo tempo, do berço ao túmulo. E a gente não sabe quando é que vai chegar a hora do túmulo.
Você só possui o que é de uso da alma. Tudo que é de uso do corpo não lhe pertence. Aí você me perguntaria, e o que é do uso da alma? A inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais, a honestidade. Vamos fazer uma analogia. Quando você viaja para um país estrangeiro, a bagagem que você leva consta de que objetos que você vai utilizar. Você vai usar a moeda do país, você vai se comunicar através da língua daquele país. Se lá fizer muito frio, você vai levar roupas apropriadas ao frio. Nós devemos agir do mesmo modo quando for para o outro plano. Levai tudo o que lá vos possa servir. O viajante aqui, que chega numa hospedaria, só lhe é dado um bom alojamento se ele puder pagar. Para quem tem menos dinheiro, vão disponibilizar um aposento menos agradável. Quem não tiver nenhum dinheiro vai ter que arrumar outro recurso. O mesmo sucede ao espírito quando ele chega no mundo espiritual. Depende do que você é moralmente, o lugar que você irá. Não depende, você não vai ser com ouro, moedas, os recursos materiais que nós vamos pagar. Ninguém vai lhe perguntar quanto você tinha, quanto esteve na Terra, que posição você ocupava, você era doutor ou operário. Os lugares aqui são conquistados com a prática do bem. Com o dinheiro, na Terra, você podia comprar casa, comprar roupas, comprar alimentos, mas aqui tudo se paga com as qualidades da alma. És rico dessas qualidades? Melhor, nem lhe vão perguntar. Essas virtudes, elas ficam expostas no corpo espiritual. Assim como a gente aqui com esses olhos distingue se a pessoa é alta, se a pessoa é baixa, se a pessoa é amarela, é branca, é escura, se a pessoa tem um cabelo louro, cabelo branco, assim como você distingue com esses olhos, no plano material, todas essas qualidades ficam expostas pela vibração do perispírito. Agora, uma propriedade só é considerada, mesmo aqui, quando da sua aquisição não resulta dano a ninguém. Nada nos pertence. Nem o corpo físico nos pertence. Se fosse assim, nós o levaríamos conosco na hora do desencarne. Tudo que possuímos é um empréstimo de Deus, a fim de que nós o utilizemos em benefício nosso e dos outros. E esses bens podem ser retirados sem o nosso endosso. E nós devemos saber aceitar isso, se resignar, porque isso são provas. O que nós levamos ao desencarnar? Todos os bens materiais vão ficar. Casa, apartamento, fazenda, automóveis, dinheiro. Nós não levamos nada daquilo que é uso do corpo físico. Porém, tudo que for
de uso da alma, os conhecimentos, a inteligência, enfim, as qualidades morais irão com a gente. Não tem para onde. Quando nós nos apegamos ao efêmero, quando nós nos apegamos ao transitório, nós vamos estar no campo da ilusão. Por isso, já que a gente está tratando aqui desse assunto, convém nós refletirmos sobre o material que nós amontoamos aqui e sobre o que é que nós vamos levar conosco. De acordo com a ciência econômica, há os bens que são dominados bens livres, como eu já citei. São bens que não têm preços fixados e não se cobra pela sua utilização. O ar. E bens que são econômicos, que são comercializados em função da sua escassez. Então, a propriedade privada é apenas um meio de se apropriar de um determinado bem. Assim, a propriedade privada ela deve estar subordinada a algo mais amplo, ela deve estar subordinada a leis, a normas, que engloba todos os seres humanos. O terreno, por exemplo, ele tem que ser escriturado, você tem que pagar impostos por ele. Se você vai construir, você tem que deixar um percentual de área sem construir para que infiltre águas, para alimentar o lençol freático. Então, a posse de bens ela é conforme a natureza humana, não é contrária aos dogmas cristãos. A luta maior é contra o seu abuso, pois os desejos humanos são ilimitados. Alguns meses atrás, eu estive observando aí que alguém arrematou uma camisa usada por Maradona contra, parece, a Inglaterra, por 44 milhões. Né? Outro dia, eu estava lendo aquela carta de Steve Jobs, onde ele diz, por exemplo, que chegou ao auge do sucesso no mundo material, que aos olhos dos outros ele era um sucesso, mas para ele, além do trabalho, ele tinha pouca alegria. Ele disse que a riqueza foi um fato com o qual ele se acostumou. É aquela história, você ganha na loteria hoje, vem aquela euforia, aquela sensação. Daqui a 4 anos vão lhe perguntar se você é mais feliz lá do que você era aqui e você vai ter dúvida de responder. E o Steve Jobs dizia, neste momento, encontro-me deitado na cama de um hospital doente, fragilizado, a recordar toda a minha vida e percebo que todo o reconhecimento e riqueza de que eu me orgulhei tanto se descorou diante da morte iminente. E ele começa a aconselhar as pessoas. Aí eu lhe pergunto, o que é propriedade? Quais são os nossos direitos e deveres em relação à propriedade? O que realmente possuímos na condição de espírito que utilizamos no corpo físico? O que, em sendo espírito, podemos levar deste plano físico? Porque pela nossa legislação, a propriedade é por lei o direito de usar, de gozar, de dispor de bens, de reavê-lo caso alguém o tome injustamente. Se apresenta o documento de posse. A sua casa própria, ela é uma propriedade, mas você tem que provar. Esse tema, a verdadeira propriedade, para quem quiser pesquisar, ela é tratada no capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Agora, em termos históricos, a Bíblia não condena a propriedade. No Antigo Testamento, por exemplo, muitos próximos de Deus, vamos dizer assim, nos apresentaram
na Bíblia com grande propriedade de terra e bens materiais. Salomão, por exemplo, era muito rico, muito rico. Então, qualquer que seja o estado de vida em que estejamos agora, com o tempo, teremos que enfrentar o dia em que a cortina vai se fechar. Então, aconselha-se que desenvolvamos o amor pela nossa família, o amor pelo nosso cônjuge, amor pelos amigos, que cuidemos bem de nós próprios, que valorizemos os outros. À medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai se tornando um pouco mais sábios. E nós ficamos até percebendo que tanto faz usar um relógio de $300 ou um de 30, ambos vão marcar a mesma hora. A gente tanto faz ter uma carteira que vale R$500 e uma de 30, a quantidade de dinheiro lá é a mesma. Então a gente passa a fazer determinadas reflexões. No Novo Testamento, nós observamos a não preocupação com as formas concretas e materiais de posse. A humanidade já estava aí na adolescência. O Novo Testamento volta-se para a alma do ser humano, que deve estar acima de todos os bens da terra. O fato é que somos espíritos utilizando o corpo físico. E as sociedades modernas, elas estimulam o consumo desenfreado. Por isso que, para a grande maioria, ser feliz é ter mais posses. O dinheiro não é riqueza, ele é apenas um meio de troca. Se você estiver numa ilha deserta, sozinho, para que é que vai servir esse dinheiro? Agora, nós, por natureza, nós tendemos a nos apropriar das coisas que nos cercam. Você vai num passeio, vê uma orquídea, você quer arrancar. Aqui na cidade, se a prefeitura coloca plantações no jardim, flores, alguém vai lá e arranca. Depois viaja para o outro país para ver as praças onde o pessoal conserva as flores na praça, né? E indo naquele mesmo raciocínio, quando a gente bebe uma garrafa de vinho de R$300 ou de 30, a ressaca é a mesma. A ressaca é a mesma. Então, o Steve Jobs termina a carta dele, eu também vou terminar essa exposição colocando alguns conselhos que ele coloca. Ele diz assim: não ensine os teus filhos a serem ricos, educa-os para serem felizes. Assim, quando crescerem, saberão o valor das coisas e não o preço. Porque o preço e o valor é totalmente diferente, né? Coma a tua comida, bem como você deve comer a tua comida como se fosse remédio. Caso contrário, você vai ter que comer o remédio como se fosse a tua comida. Aquele que te ama nunca te deixará por outro, porque mesmo que hajam 100 razões para desistir, ele ou ela encontrará sempre uma razão para ficar. E há uma grande diferença entre um ser humano e ser humano. Poucos realmente entendem isso. Tu és amado quando nasce e serás amado quando morreres. No meio entre um e outro é que você tem que saber coordenar. Então, caros companheiros, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, fazendo essa reflexão, e um forte abraço para todos. Boa noite. Paz do mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza
certeza sou feliz se eu faço bem ao meu irmão. Tenho a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Paz pela paz, pelas crianças, paz pela paz, pelas florestas, paz pela paz, pela coragem de mudar. Paz pela paz, pela justiça, paz pela paz, a liberdade, paz pela paz, pela beleza de te amar. A paz no mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Paz pela paz, pelas crianças, paz pela paz, pelas florestas, paz pela paz, pela coragem de mudar. Paz pela paz, pela justiça, paz pela paz, a liberdade, paz pela paz, pela beleza de te amar. Paz pela paz, pelas crianças, paz pela paz, pelas florestas, paz pela paz, pela beleza de te amar. Paz pela paz, de um mundo novo, paz pela paz, a esperança, paz pela paz, pela beleza de te amar. Paz pela paz, pelas crianças, paz pela paz, pelas florestas, paz pela paz, pela coragem de mudar. Paz pela paz, pela justiça, paz pela paz, a liberdade, paz pela paz, pela beleza de te amar. Paz pela paz, pela justiça, a liberdade, paz pela paz. Muita paz a todos vocês.